Olá, estimados irmãos, em nome do nosso amado e Salvador Jesus, com o auxílio do Santo e Bom Espírito, vamos estudar essa 10ª lição. O título é O Discípulo Amado. Estamos então falando de João, um discípulo qual Jesus, não que ele amou a mais, mas era um discípulo do amor, um discípulo que olhava para as coisas com uma visão diferenciada. E nessa segunda-feira vamos estudar a sede por supremacia. Então, vamos continuar os estudos. A pergunta atrás: o que precisamos aprender com o pedido que João fez e o qual quase levou a uma divisão séria entre os apóstolos? Então, qual foi o pedido e o que devemos, ou melhor, o que podemos aprender com esse pedido, né, que ele realizou? E diz: aproximando-se dele, Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos faças o que te pedimos. E ele disse-lhe: que queres que vos faça? E eles lhe disseram: concede-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Marcos, registrando esse aspecto, capítulo 9, verso 35, diz: e ele, assentando-se, chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e servo de todos. Então vemos aqui dois aspectos. Primeiro, o pedido que foi feito. Imagine, em 12, chegam dois e fala e ocupa dois lugares únicos, que não há mais lugares para aquilo, ou seja, são 1 e 2. E chegam ali e peçam: eu quero sentar à tua direita e o outro à tua esquerda. Aqui os outros olharam logo com um olhar bastante do tipo assim: opa, o que se passa aqui? O que está acontecendo aqui, né? Mas Jesus, com sua sabedoria, ele explicando depois em Marcos, vem dizendo, né? Quem quiser ser primeiro, quem achar que é o melhor ou quem achar que está acima dos outros, faz o quê? Pode ser o último, pode ser o derradeiro, atenção, pode ser servo de todos. Então, a Pena Inspirada, falando sobre o mesmo assunto, diz que certa vez João se envolveu num debate com algum de seus irmãos quanto qual deles seria considerado o maior. Nenhum deles queria que o mestre ficasse sabendo dessa conversa, mas Jesus leu o coração do grupo e aproveitou o momento para lhe ensinar uma lição de humildade. Essas orientações não deveriam beneficiar apenas aquele pequeno grupo que ouviu suas palavras, mas todos os seus seguidores até o fim dos tempos. Em outras palavras, até hoje, até a mim, até a você. É para ter a noção dessas palavras de Marcos 9:35, que foi citado ali, né? E assentando-se, chamou-se, se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro e servo de todos. Então ficou aqui a lição. Santificação, parte 55 e 56. Aqueles que têm a mentalidade de Cristo não desejam ser mais honrados que seus irmãos. São os que se consideram pequenos aos próprios olhos, que serão considerados grandes aos olhos de Deus. Então temos aqui uma resposta bem clara. Jesus conseguiu contornar essa situação, conseguiu ler o coração deles, explicar para eles a situação e diz para nós a mesma coisa hoje. Se eu quero ser o melhor, se eu quero ser o bom, epa, cuidado, se acabar sendo servo. E se você servir, for aquela pessoa que vai ficar orientando os outros, fazer como Jesus fez, viver em prol de ajudar as outras pessoas, de auxiliar necessitados, pregar a salvação, de fazer o trabalho missionário, de estar disposto a ser útil, então, diante dos olhos de Deus, vai ser o que? Considerado grande. Pergunta B. Que esperança equivocada motivou aquele pedido? Então, Atos capítulo 1, verso 6 é relatado: aqueles, pois, que se haviam reunido perguntaram, dizendo: Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino de Israel? Então, eles tinham, por mais que Jesus falasse, mais Jesus pregasse, mais Jesus colocasse para eles o futuro de sua própria vida e do objetivo que ele tinha, aquilo não conseguia entrar na cabeça deles. Eles estavam sempre esperando que Jesus ia tomar um reino, ia sentar no trono aqui na terra e que ia talvez subjugar os romanos, subjugar a todos, ia ser o líder, vamos dizer assim, aqui nessa terra. Mas infelizmente nós sabemos que não era isso que estaria acontecendo. Atos Apóstolos, página 441 e 452, diz assim: apesar das repetidas instruções de Cristo quanto à natureza de seu reino, esses jovens discípulos ainda nutriam a esperança de um Messias que tomaria o trono
e o poder real conforme os desejos humanos. Então estava sempre humanamente pensando. Nunca olhava para o alto, nunca olhava para um objetivo muito além daquilo que Jesus queria, ou o mesmo olhar que Jesus tinha de entendimento da realidade da circunstância ou do que Jesus veio fazer aqui. E eles olhavam para o presente e pensavam assim: queremos que ele vai ser rei, eu quero ter uma oportunidade de estar ali, sendo um primeiro-ministro, sendo alguém que esteja ali ao lado dele. E é lamentável a circunstância, né? E nós às vezes fazemos isso também. Nós estamos às vezes com um olhar pequeno, um olhar aqui na terra. Muitas vezes tem a reorganização da igreja, às vezes tem a reorganização da associação, mesmo as reorganizações maiores, e nosso olhar fica muito terreno, muito para o meu amigo, muito para o que eu quero, em vez de ter uma visão mais espiritual, uma visão mais ampla, uma visão mais administrativa e com espiritualidade junto, onde pensa assim: esse é ideal para aquilo, eu não sirvo. Ou vou apoiar aquele, eu vou apoiar esse, eu vou ajudar nisso, eu vou ajudar naquilo. Ter uma visão que possa realmente beneficiar a obra e a causa do mestre. Assim, olha, vocês querem que eu entre nesse cargo, mas eu não sou capacitado para ele. Tem aqui o meu irmão fulano de tal, ele tem muito mais capacidade que eu, uma pessoa que realmente vai fazer um trabalho melhor que eu. Então tem que haver uma humildade, tem que haver uma visão espiritual, tem que haver um olhar de benefício generalizado, um benefício geral de todos. E a partir daí a pessoa ter a noção de tomar decisões que sejam interessantes em prol da causa toda, né? Não é só pensando naquilo que eu quero, naquilo que o outro queira. Essa é uma lição grande para nós. Agora vamos ver como Jesus corrigiu João e os demais discípulos. Vamos ver aqui que Jesus, com todo carinho, com todo amor, com toda a sua misericórdia, conseguiu corrigir isso, na pergunta C, nessa pergunta. Então, a resposta, Marcos, capítulo 9, 38 a 41, ele relata. E João lhe respondeu, dizendo: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônio, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos, porque não nos segue. Jesus, porém, disse: Não lhe proíbas, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim. Porque quem não é contra nós é por nós. Porquanto qualquer que vos der a beber um copo de água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade te digo que não perderá o galardão. Jesus deixou bem claro que o trabalho que é feito, o trabalho missionário, o trabalho de pregar almas, o trabalho que deve ser de restauro, todas as pessoas podem fazer. E aqui ele estava explicando para eles que, apesar de não ser um seguidor direto, é alguém que está no caminho, que está tentando encontrar a Jesus, ou que ouviu falar. No caso, aquele homem ouviu falar e acreditou, cria e era um discípulo, vamos dizer, isolado. Não tinha tido talvez um contato direto com Cristo, mas se converteu através do que ouviu falar de Jesus. E muitas vezes nós temos pessoas que são de outras denominações. São pessoas que têm o temor de Deus. São pessoas que dedicam sua vida espiritualmente, mas não alcançaram ainda todo o conhecimento. E está fazendo um trabalho missionário. Nós devemos ter muito cuidado. É uma frase muito importante que eu sempre ouvi o meu pai falar. E desde que era obreiro, pastor, desde sempre, eu ouço ele falar isso devido à maneira com que ele veio para a igreja. Ele diz: nunca tire a base religiosa de alguém. Não retira. Você não precisa bater de frente com aquilo que a pessoa acredita. Você precisa apresentar Jesus como um salvador pessoal e ir acrescentando tudo que vem em volta disso. A partir do momento que nós acrescentamos todos os aspectos, chega uma altura, a própria pessoa, através do Espírito Santo, isso fique bem claro, entende que aquilo que ela está fazendo não é correto. Não somos nós que temos que chegar lá e dizer assim: ah, não pode adorar santo, ah, não pode transgredir o sábado, ah, não pode comer carne. Não é assim que funciona essa expressão. É uma expressão de choque, é uma expressão que não ajuda. Nós colocamos a Jesus como salvador pessoal da pessoa e foi incorporando tudo que envolve a graça de Cristo. Chega uma altura, a própria pessoa começa a indagar, mas talvez uma pergunta feita por interesse de transformação, não por curiosidade. E se nós percebemos que a pergunta é de curiosidade, devemos adiar a resposta com sabedoria. E eu vi muitas vezes acontecer as duas coisas: a resposta ser adiada e a pessoa chegar ao entendimento e tomar decisões e mudar. E às vezes uma resposta
dada antes da hora e a pessoa se decepcionar com aquilo, não aceitar a radicalidade, às vezes, da resposta e da mudança que tem que ser feita e desistir. Então, devemos ter a prudência de quando as pessoas falam de um determinado assunto, sua religião, nós às vezes contornarmos aquilo e continuarmos a falar da graça de Cristo, a transformação, o que acontece, o que ele foi, o que ele fez, onde é que ele chegou. E a partir daí a pessoa começa a entender muitos textos, com muita explicação, a entender que às vezes aquilo que ela está fazendo não é o melhor caminho. Então devemos ter essa prudência. E nesse caso aqui, Jesus estava falando exatamente isso aos apóstolos. A pena inspirada, Atos dos Apóstolos, página 543 e 544, continua a explicação. Diz: Tiago e João encontraram um homem que, embora não fosse seguidor reconhecido de Cristo, expulsava demônios em nome do Mestre. Os discípulos proibiram o homem de agir assim e dissentiram de certo modo por terem feito isso, ou seja, achavam certo ter feito isso. Mas ao contarem o ocorrido a Cristo, ele os repreendeu. Ninguém que demonstrasse de alguma forma ser amigo de Cristo deveria ser rejeitado. Os discípulos não deviam cultivar uma mentalidade mesquinha e exclusiva, mas manifestar a mesma empatia abrangente que havia visto em seu mestre. Tiago e João pensaram que ao proibir aquele homem estava zelando pela honra do Senhor, mas começaram a perceber que estavam, na verdade, zelando por si mesmo. Em seguida, reconheceram seu erro e aceitaram a repreensão. É muito fácil para nós chegar no seio da igreja e repreender alguém. Será que está certo fazer isso? Essa é a questão. Ou chegar dentro de casa e repreender a esposa, às vezes fazer o tipo de repreensão que se dá ao filho. Devemos ter o cuidado de não afetar aquela pessoa, não entrar em confronto com aquela pessoa. E Jesus aqui, ele foi bem claro e explicou: está em meu nome. Ninguém é dado o poder. Se ele conseguiu fazer, é porque foi lhe dado o poder, senão ele não conseguia. Então é alguém sincero, vocês tenham cuidado, tenham prudência. E nós devemos ter o mesmo cuidado, a mesma prudência. O amor fraternal é muito importante nesse aspecto. Quando vamos lidar com pessoas, conhecidas ou não, que divergem do que nós pensamos e às vezes diverge até do que é verdadeiro e do que é certo. Devemos ter muita prudência e muito cuidado ao lidar com essas pessoas. Então, que Deus nos ajude, nos abençoe, para que o tópico de hoje, a sede por supremacia, não nos venha bater à porta. E se bater, estejamos espiritualmente atentos o suficiente para não permitir que isso aconteça. Não somos melhor que ninguém. Aliás, somos servos de todos que estão à nossa volta. Esse era o pensamento de Cristo. Ele era um Deus incorporado no homem, perfeito, sem mancha de pecado, mas, no entanto, veio aqui, serviu, 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 morreu, ressuscitou e foi para o céu. Então, se ele deu exemplo como rei do universo, quem sou eu para pensar diferente e deixar que a supremacia me venha à cabeça? Então, orgulho, ostentação, tudo isso devemos cortar e, com a graça de Cristo, com humildade, deixar que nosso coração seja moldado dentro dos parâmetros que Jesus deixou como exemplo para nós. Esse é meu sincero desejo para mim e para todos vocês hoje. Amém.